O título em volume indica o número de unidades do volume dissoluto existente em 100 unidades de volume da solução, representado por volume do soluto sobre o volume da solução. Considere como exemplo uma solução aquosa de álcool etílico usada como antisséptico e desinfetante, que foi preparada adicionando 80 ml de álcool puro à água, suficiente para completar um volume de 100 ml. Para realizar essa questão, usei a fórmula título, que é o volume do soluto sobre o volume da solução. Como resultado, deu 0,8. E para que esse resultado seja em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Sendo assim, quando obtivermos 100 unidades do volume da solução, 80 unidades do volume será álcool. Seguindo essa mesma metodologia, alternamos trocando o volume pela massa. Sendo assim, título corresponde à massa do soluto sobre a massa da solução. Como exemplo, uma solução de densidade igual a 1,2 gramas por ml é formada pela dissolução de 10 gramas de sal em 290 gramas de água. Calcule em gramas por litro a concentração desse sal. Após a interpretação ser feita, é importante selecionarmos os dados da questão. Como a questão pediu gramas por litro, é necessário que transformemos a densidade em litro, multiplicando por 1000. Utilizando a fórmula título, percebemos que precisamos da massa do soluto e a massa da solução. E utilizando a fórmula da concentração comum e da densidade, podemos inverter a fórmula de forma que fique massa do soluto é igual a concentração vezes o volume, e a densidade massa sobre volume fique massa é igual a densidade vezes volume. Sendo assim, percebemos que título é igual a concentração sobre densidade. Então, podemos montar a fórmula. Concentração é igual a massa do soluto sobre a massa da solução vezes a densidade. E por fim, concentração é igual a 10 sobre 300 vezes 1200. Sendo assim, chegamos ao resultado de 40 gramas por litro. Como um terceiro exemplo, para preparar 1 litro de NaOH, um mol se dispõe de 2 frascos distintos contendo soluções de NaOH. Uma na concentração de 7%, frasco A, e outro 2%, frasco B. A questão dispõe alguns dados para facilitar a conta. E assinale a alternativa que contém os respectivos volumes da solução A e B, que uma vez misturados resultará na mistura desejada. Nesse último exemplo, ilustrei os 3 frascos, na qual ele deu os valores apenas da solução final, que seria volume final 1 litro, concentração final 1 mol. Então, sabemos que a concentração final é igual à massa molar. Para calcular a massa molar, utilizei os dados fornecidos pela questão multiplicados pela quantidade de mol, que seria 1. Então, 40 vezes 1
que seria 40 gramas por litro o resultado. Através desse resultado, podemos descobrir a concentração dos outros frascos. Utilizei a fórmula concentração igual a 10 vezes a densidade vezes a porcentagem. Como não tinha a densidade, utilizei a da água. Sendo assim, montamos a fórmula. E ao montar, percebemos que não pode haver duas incógnitas, utilizando 1 menos V1 para que não se repita. Finalizando a questão, chegamos ao valor 0,4 litros, ou seja, 400 ml.